paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade ao nosso programa Acessibilidade em Ação. E nós já falamos, no programa anterior, nós falamos com uma intérprete sobre a importância da Libras na igreja. E agora nós temos aqui conosco o pastor responsável pelas oficinas de Libras. Nós temos também o pastor e também a nossa irmã Priscila. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Leonice, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão conosco neste programa. É sempre muito bom falar sobre esse trabalho tão prático e, ao mesmo tempo, tão espiritual que tem sido feito nas igrejas. Amém. Priscila. Paz do Senhor, Leonice, paz do Senhor a todos os irmãos. Um prazer estar conosco, com todos aqui novamente. Amém. E hoje nós vamos, então, falar sobre esse tema tão importante, que é a prática da língua de sinais, nas igrejas, Libras, onde nós temos tido grandes bênçãos, porque os irmãos têm podido participar plenamente ali da comunhão do corpo. Pastor, nós trouxemos aqui algumas perguntas, em cima daquilo que a gente está trabalhando aqui, que é para poder passar para aqueles que querem implementar o trabalho de acessibilidade nas igrejas. E nós trouxemos aqui uma pergunta, porque é o princípio de tudo, é saber qual é o objetivo, pastor? Então, fala para a gente qual o objetivo dessas oficinas de Libras nas igrejas. Leonice, o trabalho ele começou na década de 90 com pessoas que já tinham algum conhecimento de Libras e que foram engajadas nesse trabalho para que a língua de sinais pudesse ser integrada aos nossos cultos. Porque surdos queriam participar dos cultos, mas não tinham condições por não conseguir entender, não conseguir ouvir o que estava sendo pregado. Então esse trabalho começa um pouco no Rio de Janeiro, um pouco no Nordeste, e atinge o Espírito Santo, ao ponto tal de hoje nós temos oficinas para ensino da Libras em todos os estados do Brasil. Então o nosso objetivo é justamente o objetivo que Jesus deu à igreja. Ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E toda criatura inclui os surdos. Um surdo não pode entrar na igreja e nunca ele ter o acesso ao que está sendo pregado, ao ensino do Senhor. Então, justamente por isso, a igreja tem se esmerado em conhecer cada vez mais a língua brasileira de sinais, a fazer as oficinas com este objetivo, que o surdo entre e se sinta tão integrado e tão atendido quanto um ouvinte que entra nas igrejas que estão na Maranata. Que maravilha, pastor, saber que as igrejas estão aí aptas a receber aqueles que necessitam de uma interpretação desta ferramenta maravilhosa que é Libras. Pastor, para isso as pessoas precisam também saber, receber ali na prática, na igreja, e existem oficinas, pastor? Fala um pouco para nós sobre essas oficinas, e depois fale como que essas oficinas acontecem, quem pode participar, como se inscrever. Fale para nós sobre isso. Então vamos lá. Como eu disse, a gente começa aqui no Espírito Santo com 3 pessoas que ainda estão conosco até hoje, que trabalham na TV Manaim. A Eliette, a Vanessa Cidinha. E Cidinha. Cidinha agora está indo para o exterior. Mas 3 pessoas para um número enorme de igrejas, realmente não tinha como os surdos serem bem atendidos da forma como eles merecem. E aí começa-se então a ideia de se fazer uma oficina, que é um ajuntamento de pessoas, escolhe-se uma igreja acessível, uma igreja que possa comportar aquela quantidade de pessoas, que tenha transporte fácil para que as pessoas possam ir, e essas aulas vão acontecer ou semanalmente ou quinzenalmente, e aqueles que já conhecem a língua, que no começo eram essas 3, hoje em dia já temos vários. Nós vemos que a nossa equipe na TV Manaim, ela é bem grande, nos seminários também, em vários lugares do Brasil. Essas pessoas vão dar aulas, existe um material próprio da Igreja Cristã Maranata, cuja sequência vai ser aplicada na oficina. Nós fazemos oficinas em conjunto porque a língua ela é dinâmica e visual. Então, muitas vezes, você precisa fazer trabalhos em grupo com as pessoas. Então, você bota 3 pessoas, uma do lado da outra, uma vai ser o pastor, a outra vai ser o intérprete, a outra vai ser o surdo.
E acabou-se de ensinar como perguntar o nome, qual a sua igreja, se você quer conhecer o pastor, falar o nome do pastor para o surdo. E aí, naquela dinâmica de 3 pessoas, então fazem vários grupinhos de 3. Por isso a gente ainda não conseguiu fazer uma oficina que seja em casa, a pessoa sozinha, porque ela vai perder essa prática. Mas com as oficinas, o número de intérpretes de Libras se multiplicou nas nossas igrejas, para justamente em cada lugar a gente chegar no nosso objetivo de em cada lugar ter pelo menos 2 intérpretes de Libras. Hoje nós ainda não temos assim. Mas o que nós temos? Nós temos escalas de intérpretes que rodam as igrejas aonde tem os surdos. E aí então, avisa seu surdo, naquele dia vai ter um intérprete nessa igreja. Por exemplo, aos sábados, todos os sábados. Então o surdo já vai para a igreja sabendo que vai ter um intérprete ali. Essa pessoa que hoje está interpretando o culto para um surdo, um dia ela não soube Libras, mas ela participou da oficina na igreja Cristã Maranata, aprendeu como interpretar num culto e agora ela já está apta para que aquele surdo entre e possa entender a palavra do Senhor e receber uma bênção. Outra coisa é o atendimento do surdo. É nessas oficinas que nós ensinamos às pessoas como que um surdo deve ser atendido. Perguntar o nome dele, apresentar ele para o pastor. Se o pastor orar por ele, a oração vai ser interpretada. Se o surdo quiser fazer uma pergunta para o pastor, ele vai perguntar em Libras. E aí o intérprete vai interpretar essa pergunta para o pastor poder responder. Então é das oficinas que esse trabalho emerge, com a ajuda do Espírito Santo. Pessoas já batizadas, pessoas que são membros da igreja e que querem aprender a oficina. Às vezes nós temos até adolescentes que participam. Nós dizemos, se eles quiserem participar da oficina, eles podem participar, desde que eles entendam o momento, que não é um momento de brincadeira, mas eles não serão intérpretes até que eles sejam batizados. Mas eles podem aprender a língua brasileira de sinais e muitas vezes eles até mesmo se comunicam com os surdos nas igrejas. Que bom. É muito bom, né? Nós sabermos que não é somente a parte técnica, né? A teoria, mas ali a prática nas igrejas, né? E que funcionam também. Funcionam nos Manaíns ou nas igrejas essas oficinas? Onde estiver um surdo, existe um intérprete. Sim. Não há uma oficina no Manaim. Mas os intérpretes que se formam nas igrejas, eles irão para os Manaíns interpretar. Aí sim, eles são muito bem escolhidos, porque o Manaim é um local de doutrina, já é um ensino mais profundo. Então, há intérpretes que se esmeraram no conhecimento da língua, que se aprofundaram para conhecer melhor a língua. Esses são os intérpretes que vão para o Manaim. Mas um dia eles estiveram numa das nossas oficinas aprendendo a língua de sinais. Que bom, né? E nós também reservamos aqui no próximo slide, vamos ver qual será a próxima pergunta que nós selecionamos aqui, que fala agora, né? Qual é nós temos os intérpretes, né? Então, qual é a função, né, dessa pessoa durante o culto, né? Ali as atividades. Leonice, em tudo que o surdo precisa, o intérprete está junto com ele. Só para você ter uma ideia, até quando nós temos um surdo cego no Manaim, o surdo cego ele tem um quarto especial para ele. Ele chama de PNE. Vai ter um intérprete que vai ficar no mesmo quarto que o surdo cego. Se for um surdo cego irmã, vai ter um intérprete feminino. Se for um surdo cego irmão, vai ter um intérprete masculino. Ajudá-lo aí até o local de sua alimentação, ajudá-lo no momento de saber que tem que ir para a aula porque ele não ouve o sinal. Então o intérprete ajuda ele nisso. Dentro do batistério, o pastor entra junto com o surdo e o intérprete também entra no batistério de frente para o surdo. O pastor está orando por ele, o intérprete está passando a oração para ele. Há um dom espiritual, uma visão, o intérprete está contando a visão para ele. Se Deus está falando em profecia, o intérprete está interpretando a profecia para esse surdo. Ou seja, a função do intérprete é fazer com que o surdo se sinta totalmente integrado em qualquer atividade da igreja, seja uma visita, seja uma serenata, seja um culto, seja um batismo, seja um seminário.
Priscila é uma das que nos ajudam bastante nesse trabalho. Priscila, você como intérprete, Priscila, fale um pouco para nós aí, o papel, né, ali do intérprete, e olha, e nós sabemos, né, isso é muito bom, porque a maioria, então, aliás, vamos dizer que todos, né, pastor, são voluntários, não é? Sim. Nas igrejas, então, está ali, né, aquelas pessoas ali ajudando, isso é muito bom, essa vontade, né, esse voluntariado, né, das pessoas com gratidão ali no coração, ensinando. Fale pra gente, Priscila, sobre esse trabalho tão maravilhoso que você faz e os demais irmãos, né? Não, com certeza. É um chamado, né? Quando o Senhor nos chama para o trabalho e que a gente tanto ama, é maravilhoso. Mas como o pastor João mesmo disse, né? O intérprete está ali para intermediar entre os ouvintes e o surdo. Seja o que está acontecendo na igreja, uma reunião, um culto, um batismo, uma ceia, e também nas conversas, né, com o ministério. Agora, uma coisa que é muito bom é lembrar de que, apesar de nós intérpretes estarmos ali, mas o surdo, ele faz parte do corpo, né? Então, todos os irmãos podem se envolver, podem conversar, nós vamos estar ali para que ele possa interagir também com a igreja. Igual o pastor falou que os adolescentes gostam de participar, é ótimo, nós até falamos sobre isso no episódio passado, que as crianças intermediárias, adolescentes dão excelentes assistência, um banho nos adultos. Mas é bom também que os irmãos interagem, estejam lá e eles se sentem assim, acolhidos, amados. Isso é muito especial e é muito gratificante para nós, intérpretes, ver aquele surdo que entrou não sabendo nada e hoje está trabalhando na obra, hoje é um obreiro, é uma senhora que prega. Então a gente vê o desenvolvimento porque eles são capazes como qualquer outro membro dentro da igreja. É muito bom. Eunice, sim, pastor, para você ter uma ideia, o maior intérprete que nós temos chama-se Espírito Santo. Nós temos experiências, a própria experiência de Priscila. Se Priscila puder contar, no começo ela nem queria esse trabalho. Queria não. Mas foi um chamado do Senhor para ela e hoje nós vemos o quanto ela está integrada com isso. Para você ter uma ideia, nós temos uma intérprete que ela ainda estava no meio da oficina, ela não tinha se formado ainda. E entrou um surdo na igreja dela e o pastor dela chamou e disse assim, você vai interpretar hoje. E ela disse, mas pastor, como? Eu estou no meio da oficina, não sei quase nada praticamente, estamos começando a praticar agora. Não, vou orar por você e você vai interpretar. E aquela irmã, ela ficou na frente do surdo e ela conta que ela sentiu como se braços tivessem segurado nos braços dela. E os braços e as mãos dela iam se movendo sozinho, sem o uso da mente dela, mas os braços se moviam por aqueles dois braços que seguravam os dela. E ao final daquele culto, o surdo deu um abraço nela e agradeceu porque ele entendeu tudo. Quem foi o grande intérprete nesse dia foi o Espírito Santo. Isso mesmo. Que tomou as mãos daquela irmã e hoje ela trabalha no Manaim, trabalha na TV Manaim também, pela graça do Senhor. Mas tudo começou, ela vai dizer isso para o resto da vida dela. Quem me capacitou para esse trabalho foi o Espírito Santo. Maravilha, né? Deus. E como tudo, né? Nós estamos aqui prontos, nós somos vasos, né? Para servir, né? Na obra do Senhor. E muitas vezes até nós mesmos, por não até sabermos fazer ali a interpretação, né? A gente até fica um pouquinho assim afastado, mas não é para ficarmos não, né? Não é para ficar aquela, tipo uma ilha ali só, como a gente verifica às vezes quando chega um estrangeiro, né? Aí a gente, não, o intérprete já está ali, não. Nós devemos, mesmo que a gente não saiba, né, pastor, o Espírito Santo vai nos usar, ali com um sorriso, exatamente. Um abraço, um cumprimento, fazer um oi que todo mundo sabe fazer. Isso. Ele já sente, já ali acolhido, recebido, isso é importante. Não é passar assim de ladinho não, né, pastor? Quase que com medo. Não é? De forma alguma. Temos que estar ali mesmo, um sorriso é muito importante. Até porque, Leonice, muitas vezes um surdo, ele antes de começar a aprender a língua brasileira de sinais, ele já aprendeu a ler os lábios. Sim. Então a gente costuma dizer, se você fizer esse sinal aqui com os seus dedos e girar assim ao redor dos lábios e o surdo fizer que sim, ou fizer assim, você pode conversar com ele, que ele vai ler os seus lábios e vai responder para você.
Então é o que nós falamos, né? Não precisa ter medo, o Espírito Santo vai fazer isso direitinho. Sim. Vai fazer isso acontecer, esse trabalho funcionar, e aquele surdo vai se sentir acolhido, ainda que você não conheça a língua brasileira de sinais. Sim. Mas todos nós podemos ser usados pelo Senhor. E como todo trabalho, não é? Nós temos os desafios, temos bênçãos, né? Conforme foi contado, mas também temos desafios, né, pastor? Fale pra gente aí, né, sobre esses desafios desse trabalho. Então vamos lá. Desafios. O primeiro desafio é conscientização. Conscientizar as pessoas da importância desse trabalho. Cada pessoa conscientizada, ela pode ter dentro do seu coração o desejo de aprender a língua. Uhum. Como foi o caso de Priscila. Priscila, no começo, ela achava que poderia ser difícil para ela, que não ia conseguir entender. E o Espírito Santo foi, por causa da conscientização dela, o Espírito Santo hoje fez dela uma intérprete de seminário, de pastores, inclusive. Não é? Então, essa conscientização é importante. As pessoas se inscreverem quando for começar uma nova oficina. Nós estamos encerrando todas as oficinas de 2025. Uhum. Encerramos há pouco tempo Viana, Vila Velha, esse sábado Serra e Cariacica, daqui a pouco Vitória. E assim, em março nós estamos querendo começar todas as oficinas juntas. Então a pessoa não precisa nem dizer assim, mas a oficina é lá em Serra, eu moro aqui em Vila Velha. Não, tem oficina em cada município daqui, tem oficina aqui. Então a pessoa querer participar. Uhum. Quando for divulgada o início da oficina, a pessoa se inscrever. Segundo, por essa conscientização, ela perseverar na oficina. Ela ir até o fim. Mesmo que no começo ela esteja achando que é difícil, não está entendendo, mas o Espírito do Senhor vai fazer ela entender. Até mesmo se a pessoa tiver uma certa timidez, mas eu não queria ficar em pé lá na frente como intérprete, não tem problema. Ela complementa a oficina, mas ela vai dar atendimento ao surdo. Certo. Ela não precisa ser um intérprete que fica em pé lá na frente na igreja, mas ela pode sentar-se do lado de um surdo, conversar com ele, perguntar se ele quer uma oração, interpretar a oração para ele, interpretar o pedido dele para o pastor. Então essa conscientização é importante. É o maior desafio. É o maior desafio que nós temos é esse, de as pessoas se conscientizarem e quererem participar, quererem aprender a língua de sinais e receber um surdo na sua igreja. E bênçãos, nós já contamos, né? Só em estarmos aqui neste programa, né, pastor, falando sobre esse assunto, já é uma grande bênção, né? Com certeza. E nós ainda temos algumas dúvidas aqui, né, para serem esclarecidas. Como que os irmãos, pastor, que estão nos assistindo hoje aqui, podem se envolver neste trabalho e onde e quando, né, acontecerão as próximas oficinas? Então pronto, as oficinas aqui na Grande Vitória, elas já estão padronizadas, né? Elas vão começar todas juntas em março, mas se você mora num outro estado, você mora em Sergipe, e não há ninguém no seu estado que possa ministrar uma oficina, que possa ensinar a língua brasileira de sinais no seu estado, não tem problema. Converse com o pastor entra em contato com o nosso e-mail da Secretaria de Acessibilidade e ele solicita a oficina lá para Sergipe. Uhum. A secretaria deve entrar em contato particularmente com você e comigo, né, Leonice? Ao final dessa apresentação, nós vamos até... Já pode até colocar agora aqui. Deixar o e-mail. Deixar aí, ó, comissão.acessibilidade@presbitério.org.br. Né? Aqueles que tiverem alguma dúvida, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos explicar para o pastor como será a oficina. Sim. Ele vai montar uma oficina em uma igreja lá em Sergipe. Ele vai escolher uma igreja de fácil acesso, as pessoas vão se reunir lá e tudo que for feito aqui em Vila Velha, ao vivo, ao mesmo tempo, será feito em Sergipe, com os alunos de lá. Quando terminar a oficina em Vila Velha, está terminando a oficina de Sergipe. Nós vamos fazer a dinâmica final com as pessoas. O que é a dinâmica final? A dinâmica final é um pequeno culto que é feito com aquele intérprete, para ele já entender como será o trabalho dele. Uhum. Então ele interpreta um louvor, ele interpreta um texto da palavra, não uma pregação, mas um pequeno texto da palavra, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele vai interpretar uma glorificação, ele vai interpretar um clamor, ele vai interpretar a bênção apostólica. É o mínimo que nós precisamos para que um surdo esteja integrado no culto. Então, em qualquer lugar do Brasil, onde você estiver assistindo esse programa,
entre em contato com o e-mail da secretaria, que já está aí na tela, comissão.acessibilidade@presbiterio.org.br, e diga: nós queremos uma oficina aqui no nosso lugar. Pode ser por município. Às vezes um está num município em Sergipe, o outro está em outros municípios, são longe, não dá para a pessoa ir de um para o outro fazer oficina. Sim. Abrem 2 oficinas, uma em cada município. E aí nós vamos então preparar tudo para março, quando estiver começando aqui no Espírito Santo, seja em Cariacica, seja em Vila Velha, seja em Serra, ou em Vitória, ou em Viana, e nós vamos transmitir a oficina para os outros estados. Nós tivemos várias oficinas esse ano. Você participou de quais oficinas? Eu participei daqui da Serra, transmitindo para o Pará, Maranhão, Minas e Bahia. E em Vila Velha, transmitindo para o Paraná, Campos, que é do Rio, e Bahia também, vários municípios da Bahia. Só da Bahia, que formou com a gente, foram 30 alunos. Agora, semana retrasada, Maravilha, 30 novos intérpretes na Bahia. Então você vê quantos estados nós estamos alcançando, porque lá não tem uma pessoa que possa dar as aulas da oficina. Mas, por exemplo, no Pará já temos professores. Já temos professores no Pará. A primeira oficina no sul do Pará foi em Marabá? Foi em Marabá. A primeira oficina de Marabá foi dada a aula daqui para lá. Quando a oficina completou, Priscila foi lá fazer a dinâmica final com eles, né? Conhecer os alunos, foi feito um culto de glorificação ao Senhor. Hoje, essas pessoas que aprenderam, acho que há 2 anos atrás contigo, É mais ou menos isso. já são professores. Maravilha, né? Agora, lá no sul do Pará, não precisa mais copiar a oficina do Espírito Santo. Eles já têm a oficina com os professores presenciais deles lá. Então é assim que o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo que eu digo não o Estado, mas o Senhor. O Senhor, né? Nos orientando. Foi algo que o Senhor revelou para nós e hoje em dia está funcionando. Queremos que o Brasil inteiro esteja interligado conosco, né? Para onde a gente chegar, ter um intérprete e os surdos possam ser acolhidos e participarem do culto. Não apenas assistir com os olhos, mas participar de um culto, até glorificando ao Senhor. Essa oficina, quanto tempo que, em média, que demora? Quantos meses, né? Não, eu vou te dizer o seguinte, a oficina tem 24 aulas. 24 aulas. Ah, são 24 aulas. São 24 aulas. Se a igreja escolher fazer a aula todo sábado, por exemplo, ou todo domingo, vão ser 24 sábados, que são 6 meses. 4 vezes 6, 24. Serão 6 meses. Se cada sábado a igreja der 2 aulas, já cai de 6 para 3 meses. Você entendeu? Entendi. Então depende de como aquele local vai escolher, né? A dinâmica da oficina. O que a gente sabe são 24 aulas. Se forem 24 semanas, se forem uma aula por semana, serão 24 semanas, que dá 6 meses. Se forem 2 aulas por semana, porque você pode colocar uma aula e outra no mesmo dia. Você dá uma aula em 1 hora, faz um intervalozinho para o pessoal beber uma água e daqui a pouco volta e dá outra aula. Aí já cai para 3 meses. Você entendeu? Bom, nós esperamos, né, que toda essa informação, né, esses esclarecimentos que os senhores trouxeram aqui sirvam, não é, para as igrejas que estão aí implementando o trabalho de acessibilidade e justamente nesse tema, Libras e outras, né, necessidades que sabemos que a acessibilidade abrange, não é, pastor? Pastor, nós queremos agradecer ao senhor pela sua presença aqui, Priscila também conosco, viu, por todas as informações que foram trazidas. Eu agradeço por poder divulgar esse trabalho para que mais pessoas possam participar dele, mas lembrando, nós não respondemos tudo que temos para responder aqui, mas através do e-mail da secretaria, nós vamos responder tudo, um por um, as necessidades que tiverem, para que a acessibilidade seja completamente uma realidade nas nossas igrejas. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Foi uma bênção, Eunice. É muito bom, como já falei, a gente falar sobre o trabalho, daquilo que a gente tanto ama e conscientizar, né? Porque como é o nosso maior desafio, então o programa aqui traz essa possibilidade das pessoas abrirem a mente e entender da importância que é de ter um intérprete, não só intérprete, mas a acessibilidade na igreja, o acesso à palavra tem que ser para todos, independente se é ouvinte, se é cego, se é surdo cego, né? Então, isso é maravilhoso e que os irmãos possam ir nas suas igrejas, escrever, manda um e-mail, né, para a comissão. Tenho certeza que o Senhor vai dar uma bênção e que o Senhor tem chamado a muitos aí para esse trabalho. Tenho certeza disso.
Muito bom, Priscila. E também nós, no próximo programa, nós traremos aqui a continuidade, né, dessas informações sobre o trabalho de acessibilidade nas igrejas. Nós falaremos sobre as práticas pedagógicas, né, na escola bíblica dominical. Pastor, o senhor estará conosco também, né, pastor? Nós traremos aqui as nossas irmãs que já estão acostumadas também a lidar com esse trabalho, né, ali as aulas adaptadas, como receber uma criança autista na igreja, uma criança com síndrome de Down e outras, né, necessidades de acessibilidade. E nós queremos agradecer, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco e não deixe de assistir o próximo programa, viu? A paz do Senhor a todos.